sentido para as suas vidas. E isso não é de hoje, isso vem de séculos. A filosofia, ela tenta, irmãos, o tempo todo, mostrar para o homem sentido das coisas. E por mais que se passe ao longo dos anos e do tempo, irmãos, a gente só vai descobrindo cada vez mais que o sentido da vida só tem uma pessoa que pode nos dar e esclarecer. Bom, e a razão disso é porque nós começamos pelo lado contrário. Nós queremos entender o sentido por nós. Nós somos criaturas, nós somos criados. Então, nós devemos voltar primeiro para o Senhor. E no Senhor, nós vamos, então, querido, ter explicações e direção da nossa vida. Tem um slide aí, eu queria que você passasse aí para mim, irmão. Talvez você não vai conseguir me acompanhar, Samuel. Está lá, Dudu? Cadê o Dudu? O Dudu está... Ô, Dudu! Está lá o slide? Eu espero que você vá me acompanhando, porque é muita informação aí. Bom, mas eu vou adiantando aqui, irmão, porque é muita coisa. Bom, o propósito da sua vida, irmão, ele sempre vai ser maior do que algumas coisas que nós achamos que é o propósito da nossa vida. Alguns acreditam que o propósito da vida é felicidade. E felicidade, para alguns, é um lugar que se chega, e não onde você está. Para alguns, propósito de vida tem a ver com realização pessoal. Então, quanto mais eu consigo, no meu pessoal, crescer, então isso parece que faz sentido. Outros atribuem que o sentido da vida está na paz de espírito, na sua família, na sua carreira, ou sermos ambiciosos e termos muitas aspirações. Irmãos, talvez isso faça sentido para algumas pessoas, mas eu quero dizer para você, o propósito da sua vida é muito maior. Obrigado, minha irmã. No nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Então, o sentido da vida, irmãos, está muito acima e muito além, então, disso. Olha, sobre sua família, sobre a sua paz, sobre o que você conquista aqui na terra. Porque tudo aqui na terra, irmãos, é efêmero, é passageiro. E nós não podemos acreditar que Deus, na sua infinita sabedoria, grandeza, bondade, misericórdia, irmãos, nos criaria só para coisas efêmeras, para coisas passageiras e para coisas tão transitórias também aqui para nós. Se você, irmão, quer saber por que foi colocado aqui, nesse lugar, você tem que começar, então, irmãos, por Deus. Eu quero te levar lá no texto, lá de Colossenses, que fala da excelência da pessoa de Cristo e da sua obra. Ou seja, a obra de Cristo tem um impacto direto nas nossas vidas. Quantos aqui acreditam na justificação de Jesus? Você sabe por que você não é condenado pelo pecado? Porque você foi justificado em Cristo. Não é você que se auto-justificou. Foi na obra de Cristo, na obra da cruz, então nós somos justificados, nós temos a redenção. O verso 13, aí do capítulo 1 de Colossenses diz: e ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo se firma. Amém, irmãos? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Fala comigo, Cristo é a minha direção, Cristo é a minha referência.
aonde Cristo estiver, eu também vou estar. Amém, irmão? Olha, alguns termos na palavra está dizendo para nós, é no presente. Assim como Ele é, nós também somos, não é seremos. Assim como Cristo é, nós também somos. Não vai ser lá na frente, é agora. E o texto está dizendo que Ele é o cabeça, Ele é o princípio, é o primogênito dentre todos os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas. Irmão, o que esse trecho de Colossenses está falando para nós? De propósito. Qual o propósito? Por que Cristo nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz? Irmãos, para que nós tivéssemos uma maneira, querido, de viver, para que nós tivéssemos uma forma, sabe, aonde eu e você pudéssemos viver na presença de Jesus, então, para onde eu e você, irmãos, pudéssemos desfrutar, sabe, de toda essa obra, então, que Ele tem para mim e para você. Uma vida cheia de propósito. Uma vida, querido, que ela não é por acaso. Nós não fomos criados através de um acidente. Nossa vida não é um acidente. Nossa vida não é um acontecimento fortuito do acaso, pelo contrário. Não, nós fomos criados por Deus, e Deus, ao nos criar, Ele nos criou com um propósito muito bem definido. Então, nada na nossa vida, querido, hoje, você pode considerar casual, tem um propósito. Eu fico olhando para trás, para muitas coisas que já me aconteceram, e no momento que eu estava vivendo e passando, eu pensava, Deus, aonde isso vai me levar? Por que disso? Irmãos, é muito difícil encontrar explicação para o sofrimento, é ou não é? É muito difícil, irmãos. Sabe, eu fico pensando no Jó. O Jó está lá, quietinho, irmãos. Homem de bem mesmo, cidadão, ó, gente boa. E está lá, e serve, ora a Deus, busca a Deus. Mas, de repente, um belo do dia, tudo começa a mudar e tudo vira do avesso. Irmão, como que a gente explica sofrimento? E a gente fica tentando achar explicação, entender. Irmãos, algumas inconformidades da nossa vida. Sabe, tem coisa que a gente nunca vai se conformar, irmão. Até que Deus possa nos revelar. Então, irmãos, propósito de verdade. Propósito de verdade. E enquanto você está passando, é difícil você assimilar que o que você está vivendo vai contribuir para você de alguma forma. Eu já contei isso aqui para você, e outro dia alguém me perguntou, essa pergunta ela é recorrente mesmo, porque quando você deixa uma carreira secular fracassada, é uma coisa, agora quando você tem uma carreira secular bem-sucedida e que tem coisas ainda para crescer, as pessoas ficam inquietas. E outro dia alguém me perguntou, você não se arrepende da sua decisão? Irmãos, não é algo que eu paro para pensar hoje, mas eu fico olhando quanto tempo eu gastei, quanto tempo eu sofri, até chegar nessa decisão, até eu dizer para Deus, Senhor, eu vou tomar essa decisão, porque eu estou entendendo que ela veio do Senhor e está no coração do Senhor. Então, irmãos, eu até esqueço muitas vezes, mas hoje, quando me perguntam, eu falo, olha, todo aquele tempo de inquietação, aonde talvez eu perguntava para as pessoas, o que você acha da minha decisão? O que você acha? Eu lembro da paz que a minha mãe sempre teve, né? Minha mãe sempre teve muita paz. E um dia eu cheguei para ela e disse, mãe, eu estou pensando em sair do trabalho, pedir conta e etc. E ela só disse para mim assim, uai, meu filho, você vai deixar tudo para trás, mas você quer fazer isso? Ah, então faz. Eu disse, pois é, mãe, mas a senhora não está entendendo, mas é muitos anos, meu acerto é grande, nossa, mãe, é um tanto de coisa. Uai, meu filho, então você fica lá, ué.
Ô, irmão, é bom demais quando as pessoas vivem numa simplicidade, ou não é, irmãos? Mas, no geral, a gente é meio confuso, irmão, a gente fica confuso, a gente vai fazendo um tanto de coisa, e as coisas vão acontecendo, e a gente fica confuso. Por quê? Porque às vezes nos falta um senso muito claro de propósito. Veja, tem muita gente que veio para Jesus, veio para a igreja, e vive como se Jesus tivesse sempre, irmão, olha, na mão, um decreto dizendo, daqui a pouco eu te lanço no inferno. É assim. Tem gente que vive num pavor, num medo, e já tem outros irmãos que vivem numa falta de temor tão grande que parece que ele desconhece também quem é Jesus. Eu falei sobre temor aqui na semana passada, sobre o temor, a importância dele. Mas veja, o temor é pela presença, o temor é para que essa presença não se ausente. Esse temor é de reverência, esse temor é de dizer, para onde eu vou sem Jesus? O que eu vou fazer sem Jesus? O que eu vou fazer sem Ele? O que eu vou fazer sem a cabeça, olha, do corpo? Para onde que eu vou sem direção? Irmãos, mas algumas pessoas, por não entender propósito da sua salvação, às vezes por um tempo decide andar como um corpo sem cabeça. Amém, irmão? Se você achar alguém aí, irmão, que está meio perdido, fora de sintonia com o reino, fala, irmão, peraí, deixa eu devolver você para a cabeça. Ó, você tem que ir para Jesus, você tem que estar com Ele. Não existe maneira, olha, de caminhar fora da presença dEle. Isso é propósito. Propósito é aquilo que nós assumimos, querido, como algo que nós precisamos realizar e que nós também precisamos viver. Então, propósito não é algo que se aprende, é algo que se vive. Porque não adianta eu ensinar para você propósito se você não tem uma disposição, olha, para viver esses propósitos. Então, irmão, Deus nunca faz nada por acaso. Deus não erra. Você acredita nisso? Você acredita num Deus inerrável? Como é que é a palavra, Amanda? A irreável. Pronto, essa eu não conheço, né? Mas Deus também, Ele não erra. E Ele também é irreável. Eu acredito nisso, irmãos. Deus não erra. E há pessoas que elas vivem, às vezes, debaixo de um temor. Elas questionam, às vezes, a sua vida da maneira errada, na sua perspectiva, sem considerar a perspectiva de Deus. Então, querido, todo indivíduo, ele tem a sua vida dirigida por algo. Todo indivíduo, toda pessoa tem a sua vida governada e dirigida por alguma coisa. Alguns são dirigidos, irmãos, por culpa do que fez e muito mais culpados pelo que não fizeram também. Outros são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Vocês já perceberam que na maioria dos filmes de ação ou desses filmes de matança, sempre o motivo, a direção das pessoas ali é a raiva, o rancor, a ira, o desejo de vingança. E a gente vai vendo toda aquela matança, e de repente você vai estar ali vendo, irmão, a pessoa não sabe nem mais pelo que mata. E às vezes a gente assiste o filme assim, a gente fica lá olhando, poxa, mas o que está governando? Rancor, ira. Alguns crescem, irmãos, dirigidos por isso, por raiva do que fizeram. Sabe, talvez a pessoa foi muito humilhada na infância, muito privada de muitas coisas, e ele cresce com aquele desejo de dizer, eu vou mostrar para o mundo que eu sou uma pessoa capaz. A motivação dele não é propósito. O que dirige ele, irmãos, é um motivo muito pouco nobre. Outros são dirigidos por medo, guiados por medo. Tudo que ele faz
está baseado, irmão, no medo da falta, no medo do que vai acontecer amanhã, no medo. É o medo que governa, é o medo que dirige. E a pergunta é, se Cristo é o cabeça, irmão, o que dirige então a nossa vida? O que está nos guiando? Veja, Cristo sempre vai nos conduzir por um caminho de propósitos. Mas olha para você hoje, aqui, diante de Jesus, você está aqui ouvindo uma palavra, onde a palavra está dizendo que Cristo é a obra e que Ele também fez uma obra, que Ele te incluiu nessa obra para que você tivesse os direitos dessa obra dele, ou seja, que aquilo que Cristo tem como mérito, irmão, isso também é para você. Mas muitos de nós andamos guiados e dirigidos, olha, por coisas que não são do trono, não são do alto, tampouco vieram de Deus. Irmãos, vieram daqui, vieram das coisas que aconteceram aqui, por sentimentos que brotam, irmãos, por tudo que acontece aqui. Às vezes não é por coisas lá do céu. Veja, a Bíblia diz que nós devemos governar com a mente de Cristo até sobre o que pensamos. A Bíblia diz no que pensar. No que pensar? Nas coisas lá de cima, nas coisas que são de boa fama, nas coisas lá do alto. Nisto o nosso pensamento deve estar ocupado. Outros são governados, irmãos, pelo materialismo. O que é o materialismo? O que dirige a pessoa? Irmão, conquista, 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 conquista. Conquista, conquista, conquista e mais conquista. A direção é o que eu posso conquistar aqui. E a história mostra que isso sempre acaba muito mal. Quantos impérios o mundo já vivenciou e já experimentou, irmãos, ao longo dos milênios de anos? Vários. E por que eles não estão mais aí? Por que não tem mais Império Romano, Império Turco-Otomano? Por que eles não existem? Irmãos, porque isso não é durável, isso sempre vai passar. Mas veja, às vezes nós somos guiados e conduzidos por um materialismo. Todo mundo é governado, irmão, por algo que dirige a sua vida, toda pessoa. Não existe ninguém debaixo do sol, irmão, que ele não é governado e dirigido e motivado por algo. E aí, quem se embaraça nisso, ele perde o senso de propósito, porque, repito para você, olha, o propósito da sua vida sempre vai ser muito maior do que as coisas que você conquista, do que as coisas que você tem, do que a sua família, do que a sua felicidade. Olha a questão de felicidade, irmãos. Você dorme feliz e pode acordar muito infeliz. É ou não é? É assim, irmãos. Porque felicidade não é algo que você sustenta no peito, na mão. Felicidade não é algo que você sustenta com o que você tem, com o que você conquistou. Não tem como. Felicidade está muito, querido, atrelado ao que acontece com você. Então, materialismo nunca vai ser uma resposta. Outros têm a sua vida dirigida, irmãos, pela necessidade de aprovação. O que você acha? O que você pensa? Olha, se eu fizer isso, você acha que as pessoas vão me aprovar, elas vão me amar, elas vão me querer, elas vão me permitir, elas vão me dar lugar, vão me dar espaço. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a necessidade de aprovação é tanta que Deus já te aprovou e você ainda está esperando Deus te aprovar alguma coisa, amém? Você já é cidadão do céu, sim ou não? Já tem vaga lá? Tem uma cadeira lá para você? Tem lugar na mesa? Mas então qual que é a aprovação que você está querendo ainda, irmão? Você está querendo provar o que para Jesus? Veja, nós já temos, já estou aprovado, já estou eleito, eu já fui salvo, irmão, eu já fui redimido. Mas veja de novo, o que a falta de propósito faz? Dependendo do que você está vivendo aqui,
você resume a eternidade, você abre mão do plano eterno de Deus, irmão, por causa de momentos daquilo que você está passando aqui. Não troca, irmão, a sua eternidade, não troca o melhor de Deus por aquilo que aqui está. Cuidado com essa necessidade de aprovação, sabe? Porque do mesmo jeito que você é aprovado pelo homem, você é reprovado. E, querido, o homem te aprova e te reprova muito fácil. Amém, gente? A mesma pessoa que te aprova hoje, irmão, amanhã ela pode estar com uma pedrinha para jogar na sua cabeça e dizer, toma. Depende só de momento. Então, não tenha medo, querido, de crítica. Não tenha medo de se posicionar diante do propósito que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo, olha, de admitir que Deus te fez com um propósito e vivê-lo. E mais, irmãos, existem muitas vantagens em viver uma vida com propósito. Irmão, passa aqui para mim. De qual lado você está? As vantagens de uma vida com propósito. Volta lá. Pronto. Você pode ler comigo aqui as vantagens? Então leia, no 3. 3. Fala comigo, minha vida aqui é um treino. Ô, irmão, você está treinando para ir para o céu ou não? Está treinando para ir para o céu? Está treinando para o seu futuro glorioso? Você está treinando, querido. Existe vantagens, sim, e grandes, quando você descobre propósito para a sua vida. E um deles é que você não vai morrer tão cedo. Eu vejo pessoas que já envelheceram demais. Quando é que você sabe que alguém ficou velho, irmão? É quando ele faz 60 anos? Hã? Ou 60 aqui, ó, 60 já deu o grito, né? Talvez é quando ele faz 80. Irmãos, o Caleb ele já estava lá com seus quase 80 anos também, e ele chega para Moisés e diz, eu estou como nos dias que nós fomos chamados. Sabe, uma pessoa, querido, ela fica velha quando o que ela tem para contar é só história. Ela só conta história. Você vai notar que uma pessoa está envelhecendo muito nova quando ela não tem um sonho para contar para você. Quando ela não tem algo que está para frente para ser conquistado e vivido. Sabe, irmãos, as pessoas envelhecem porque elas perdem o propósito da sua vida, porque elas se contentam a ver o que foi e não o que Deus está conduzindo para ser. Como é que é, irmão? Você está velho ou está novo? Porque se você não tem um sonho, irmão, você está velho. E você está muito velho. Se você não sonha. Sabe, então tem gente que morreu faz tempo, irmão. Morreu novo. Foi enterrado velho. Velho de idade. Sabe por quê? Porque parou. Sabe, então viver com um propósito para você, para a eternidade, que já começou em você, sabe, conhecer seu propósito, te torna mais simples. Alguém como a minha mãe, né, está tudo certo. Está tudo certo. Tem carro, está certo. Não tem, também está certo. Eu vou viver. Nós vamos viver, irmãos, e viver uma vida também de contentamento. Então, querida, essa vida, ela é só uma preparação para a próxima, é para a eternidade. Então, a morte não é o fim da existência, mas a transição que nós fazemos, então, para a eternidade. E o modo que você enxerga a sua vida, irmão, molda também a sua vida. Então, qual que é a metáfora da vida? Passa aqui para mim, irmão, você vai ler comigo.
Pode ir lá para esse. O modo como você enxerga a vida, ela molda também a sua vida. Então, qual é a sua metáfora de vida? Veja o que a Bíblia traz como metáforas para nós. Pode passar, é o próximo. Muito bem. Vamos aqui para os três aqui. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. Quais são essas 3? O que você entende disso aqui, irmão? Você está fazendo tudo para viver aqui na terra? Porque nem os ossos de quem foi enterrado no cemitério, daqui a algum tempo, quando você voltar lá, eles estarão lá mais. A vida na terra é passageira e é temporária. Irmão, aproveita a temporada. Qual que é a série que você está e qual que é a temporada da sua vida? Qual que é o capítulo que você está vivendo agora aí? Eu gosto muito daquele filme A Procura da Felicidade, porque ele vai contando por capítulo. Esse é o capítulo dificuldade. Esse é o capítulo mudança. Irmão, e se isso fosse com você? Mês de dezembro, e aí? Qual capítulo é? Ou você está vivendo, meu querido irmão, como se a sua vida, a atribuição dela fosse toda terrena, toda aqui. Então, a vida na terra foi te dada com um propósito, porque Deus confiou um propósito também a mim e a você. E mais, ela está cheia de testes. Esses testes nos promovem, ou esses testes também nos demovem. Irmão, isso atrasa. Então, muita coisa é teste. Então, o objetivo fundamental, querido, é demonstrar a glória de Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos que nós fomos criados para a glória de Deus. Esse ministério existe para glorificar a Deus. E como que nós podemos glorificar a Deus, gente? Passa aí para mim, irmão, por favor. Pode ir para o próximo. Muito bem. Como que nós damos glória a Deus? Tem algumas formas aí. Vamos lá. 1. Amém. Irmão, o primeiro ponto aí é dar glória a Deus. Você foi criado para a glória de Deus e para a adoração desse Deus, amém? É o primeiro movimento nosso, adoração. Nós precisamos entender, querido, o valor, o poder da adoração. E eu vou esmiuçar aqui em 5 propósitos. Aqui agora, se der tempo eu falo dos 5, se não der tempo eu falo até onde der para falar, amém? Estamos combinados, gente? Posso? Ou já está bom até aqui? Então tá bom. Então, irmãos, então qual será o objetivo da sua vida? Qual será o objetivo de Deus para você? Com tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer. Então, o primeiro propósito para o qual Deus nos criou é para a adoração. E é interessante que a palavra adoração, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, lá com Abraão, quando ele vai sacrificar, então, ali Isaque. É a primeira vez, então, que esse termo aparece. Lá em Gênesis capítulo 22, do verso 1, então, até o verso 5. Abraão está indo adorar, obedecendo a Deus, na ordem de sacrificar, então, irmãos, o seu filho. Veja, Abraão está adorando de que forma? Cantando? Não. Ele está adorando da maneira que eu disse para vocês bem no começo aqui. Ele está adorando fazendo. Se vocês quiserem ir lá no texto, vamos lá, para ficar mais bíblico aí. Muda aí para mim, por favor, lá para a Bíblia, Gênesis 22, do 1 ao 5.
Eu posso ler aqui, mas você pode me ajudar aí também. Amém? Muito bom. No 3, os irmãos leiam. 3. Espera aí, irmãos. Qual que é a resposta de Abraão? Aqui estou. Pode seguir. Amém, irmãos. Veja aqui algo muito importante. Primeiro, é a primeira vez que aparece a palavra adorar, adoração na Bíblia. É a primeira vez. E é o modelo, então, do nosso pai da fé. Agora, irmãos, você já pensou nisso daqui? Vamos entrar para a cena aqui um pouquinho agora. Deus, ele vem, ele fala com você e você diz, eis-me aqui. Falou comigo, isso é prontidão. Irmão, prontidão para obedecer, para atender. E a adoração tem a ver com o coração. A adoração tem a ver, querido, não é só com o que você faz. Porque olha aqui, Deus pede algo muito difícil, então, para Abraão. E ele não faz aquilo de imediato, não é no calor da emoção. Não é, querido, no calor do momento, porque pode ser que no momento tem muita coisa acontecendo, irmão, tem anjo voando, anjo passando, e etc. Mas a Bíblia está dizendo que depois de 3 dias, ele então avista o lugar, então, que ele deve sacrificar. Veja, existe nele uma convicção, um desejo muito forte mesmo, irmão, olha, de obedecer o Senhor. Há um impulso dentro do coração dele de dizer, eu vou obedecer. Há uma alegria, há uma disposição. Então, querido, o ato de adorar a Deus, não é só se nós dizemos que vamos adorar. Deus está olhando também com o coração. Então, cantar para Deus é bom, mas o que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. É gente capaz de adorar mesmo no teste, mesmo na prova, irmão, mesmo com um turbilhão, 3 dias pensando em perder o filho, 3 dias pensando em como vai ser, 3 dias pensando em como eu vou entregar, como eu tive essa decisão e como eu vou ter coragem de cumprir. Veja, lembra que muitas coisas te testam. Às vezes você diz que vai fazer algo, irmão, e quando você põe o pé para fora da igreja, você já abre mão de adorar a Deus, porque você desobedece. Sabe, bastou pisar para fora, escutar um tu ali de fora, perdeu. Perdeu, mané. Perdeu a semente de vitória. Sabe qual a nossa disposição de adorar, irmãos? A igreja foi chamada para adorar a Deus. Sabe, essa adoração, veja que está sendo dito aqui, não é num contexto de uma vitória, é num contexto talvez de uma perda, que está sendo pedido, requerido da parte de Deus. Fala comigo, isso é culto. É quando eu estou disposto a sacrificar, a obedecer aquilo que Deus me requer. Tem gente que vem aqui e faz um voto. Agora, vou deixar de pecar, pastor. Nessa área que eu estou pecando faz dia. Aí, beleza. Quando ele pisa para fora, irmão, ele não aguenta um vamos. Vamos.
está o sujeito lá de volta. Sabe por quê? Porque ele não entendeu o valor da adoração. Adorar é convicção. Irmão, adorar é essa confirmação. Se você quer viver uma vida de propósito, aprenda a adorar a Deus. Aprenda a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Pastor, isso é muito difícil. Ô, irmão, eu nunca estive no lugar de Abraão, eu nunca estive no lugar das suas lutas, de coisas que você vive, mas aqui o que a Bíblia está mostrando é que é um caminho possível. É possível adorar a Deus, é possível, há um lugar de possibilidade, e isso traz para mim esperança, amém, irmãos? Isso traz para mim e tem que trazer para você também. Irmão, o segundo propósito, então, aqui, o segundo propósito é comunhão. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, e a presença de Deus se manifesta em poder quando estamos em comunhão. Salmo 133, verso 1 até o 3. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em... É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém, povo de Deus? Veja, nós também fomos criados, nós também temos como propósito, irmãos, comunhão, vivermos em unidade, nos unir uns com os outros, não andarmos sozinhos. Veja, tudo que nos acontece às vezes, vai acontecendo para nos colocar pessoas mais isoladas. Eu não sei quanto a você, mas algumas pessoas ao longo da vida, o ciclo de amizade dela só vai diminuindo e não é aumentando. Mas é engraçado que a Bíblia diz que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós vamos ter mais irmãos, mais amigos e mais pessoas na nossa vida. Mas por que será que muitos de nós, irmãos, com o passar do tempo, a gente vira o João de Barro? O João de Barro, ele é tão bom, irmão, ele é tão isolado, que ele faz a casa e tranca a mulher lá dentro. Vocês já viram a casa do João de Barro? Pois é, tem muito crente que é o João e a Maria de Barro. Se bastam, vivem sozinhos. Irmãos, vive naquele mundo ali, bem restrito. Pastor, mas isso é a melhor coisa, eu vivo tão em paz. Ô, irmão, isso traz muita paz. Só que, repito para você, e propósito? E cumprir propósito? Porque algumas coisas não vão se resumir no que você vai fazer para a sua família. Deus precisa te levar, irmão, a um outro lugar. Aí eu estou falando para você, irmão, não é só de preferência sobre estar no seu lar. Eu estou dizendo para você que a sua vida é algumas coisas, propósito de Deus, Deus te levantou para que você possa ser bênção também na vida de outros. Por que o Evangelho deve ser pregado por todos nós? Porque ele é uma bênção que um cristão não pode reter para si. Ele precisa compartilhar. Ele precisa compartilhar. E nessa unidade, irmãos, é que nós crescemos. O terceiro propósito, então, aqui de vida que Deus tem para nós, de acordo com a palavra, é crescimento. Nós precisamos crescer, irmãos, pessoalmente. Mas que tipo de crescimento? No crescimento que te torna mais parecido com Cristo. Amém? Porque esse crescimento pessoal a que a gente atribui, ouça aqui, irmãos, eu já trabalhei com isso, sei lá, talvez 3 anos, 4 anos, 5 anos. Foi muito bom, eu ajudei muitas pessoas. E às vezes eu pego as pessoas falando muito mal, por exemplo, de coach, demonizando mesmo. O problema é que nem todos são coach, nem todos são discipuladores. Irmão,
Nem todo terapeuta é terapeuta, nem todo médico é médico. Entende, irmão, isso? Alguns estão ali, outros estão porque tem propósito mesmo. E as pessoas confundem muito esse crescimento pessoal e demonizam o coach. O coach fala, não, irmão, não é isso não. Coach é uma ajuda. É um caminho, sabe? É um caminho para as pessoas. Que se feito certo, irmãos, funciona, porque é testado. Grandes equipes sempre têm um coach. Se você pega um time de basquete, tem o treinador, tem o coach. Sabe por quê? Porque ele está ali guardando para que essa equipe então se desenvolva. Mas muitos crentes, eles confundem crescimento pessoal, que é as coisas para o seu pessoal, financeiro, o seu conhecimento, etc. Eles acreditam que isso é a resposta, irmão, para o seu crescimento espiritual. Não é. Está comprovado que não é. Quando eu fazia seminário, eu pensava assim, olha, eu vou fazer o seminário, eu vou fazer também um curso de direito, eu vou fazer também um curso disso, daquilo, outro. Sabe por quê? Porque eu vou ser um pastor top. Eu quero saber de tudo. Irmão, às vezes saber tudo vai fazer você saber muito pouco de Deus. Essa é a verdade. O bom pastor não é aquele que tem todos os livros, mas é aquele que tem a Bíblia, irmão, dentro de si. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. Agora, e o bom crente? É aquele que cresceu pessoalmente em tudo, irmão. Mas toma cuidado, porque talvez você diminuiu muito na aparência de Jesus. Eu tenho muito medo da internet, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje você acompanha um pastor na internet, hoje ele está ali, está decolando, está indo embora, irmão. Amanhã, você olha, virou a cabeça, mudou. Oh, meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo? É gente que está muito bom em coisas, que Deus espera que ele fique menor um pouco. Nós precisamos crescer, queridos. Penúltimo, aqui vai dar tempo de terminar. João 13, verso 3 ao verso 5. Pode projetar para mim, por favor? Isso aqui eu estou falando para você do quarto propósito. Deus nos criou com um propósito. Primeiro, da adoração. Segundo, para termos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Terceiro, na visão de Deus, nós devemos crescer sempre, cada dia mais um pouco, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E quarto, irmãos, nós não fomos criados para inutilidade. Nós não fomos criados para a inércia. Nós somos criados para o serviço. Você quer ver alguém ficar mais firme na igreja, mais ativo, mais forte, irmão? É quando essa pessoa tem serviço. Porque quando a igreja é considerado para você um passeio, passeio é opcional. Mas serviço, irmão, serviço é algo que você entende que, olha, eu preciso servir, tem que fazer. Não, está nublado, vamos no parque hoje não. Não está nublado, não é dia de ir para o clube. Não está nublado. Hoje é dia de comer um frango caipira lá na Dona Jaci. Já que é aniversário do seu Moacir também hoje, estou convidando a igreja inteira. Achei algo bom para o dia nublado, irmão. Mas, amado, preste atenção numa coisa. O servir gera em você um senso de pertencimento. O servir traz para você a ideia, irmão, olha, do que o que você faz tem propósito. Achou aí? Evangelho de João, capítulo 13, verso 3 ao 5. Projeta aí para mim, por favor.
No 3, os irmãos leiam, 3. O próximo, os irmãos leiam com mais ênfase. Muito bem. Serviço, servir, irmãos, se engajar, se envolver, trabalhar de alguma forma. E às vezes nós nos contentamos a assistir. Eu fui assistir o culto, assistir o serviço da igreja. É engraçado, lá nos Estados Unidos eles não falam culto, né? Eles falam serviço. A ideia de servir é tão difundida. Olha, bem-vindo a esse serviço da manhã. Eles não falam culto. O serviço da manhã, nós temos o serviço da tarde, o serviço da noite. Irmãos, o servir, olha, te leva a pertencer. Pertencimento. Sabe, você já viu aquelas pessoas que moram na sua casa feito hóspede? Quando ele não serve, ele não faz nada. Nada mesmo. Nada. Ele não lava nada, ele não sabe onde está nada. Ele não faz, irmão, nada. Aí você fala assim, poxa, esse sujeito pertence mesmo a esse lugar. É daqui, essa criatura é daqui. Ela é da família. Sabe por quê, irmãos? Porque o servir legitima o pertencimento. O servir legitima, irmão, que eu também faço parte. Eu sou parte envolvida, irmão, de alguma forma. Então, amado, na casa de Deus não é diferente. Irmão, você tem que procurar alguém para servir, algo para servir. Irmão, você não pode sair daqui hoje, você não pode sair desse culto com a mesma mentalidade. Deus te fez para um propósito. Sirva, sirva, sirva. Pastor, eu tenho dificuldade de servir falando com as pessoas. Sirva de trás da tela. Pastor, eu tenho dificuldade de servir por trás da tela e falando com as pessoas. Irmão, então sirva com as suas finanças. Põe gente de trás da tela. Sirva. A questão é, irmão, você não pode ficar de fora. Por que quando eu faço apelo aqui, é para todos nós? Por que começa pela liderança e vai indo para todos os membros? Porque todos fomos chamados para servir. Todos pertencem a esse corpo. Fazemos parte de uma família. Irmãos, e assim nós estamos cumprindo também propósito. E por último, querido, nós temos uma missão. Qual que é a sua missão de vida? Jesus já deu uma que é para a igreja. Mateus capítulo 28. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Estou simplificando para você o ide. Mas, irmãos, como eu te disse, a sua vida não está resumida, olha, somente em algumas realizações. Deus tem para você, Ele te dá uma missão. Qual que é a missão da sua vida, irmão? Onde é que você não pode falhar? Onde é que você não pode ser omisso? Onde é que você não pode ser negligente? Onde é que você não pode, irmão, fugir do treino, fugir da batalha, fugir da luta? Sabe? Deus te deu uma missão. Quem que é casado? Levanta a mão. Você tem uma missão do seu lado, irmão. Tem ou não tem? Você tem uma missão do seu lado. Quem aqui tem filhos? Você tem uma missão à sua volta, irmão. No nome de Jesus. Quem aqui tem irmãos? Irmão, você também tem uma missão. Amém? Veja, a sua missão, querido, envolve outros. Envolve outros. E a sua permanência, a sua perseverança, o seu posicionamento, querido, vai te ajudar a compreender propósitos.
A última oportunidade de dizer algo aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, ele disse isso na sua última ministração, então, em Mateus. Ele disse, então, aproximou-se deles. Missão, a gente aproxima as pessoas para cumpri-la. Irmãos, missão não se faz sozinho. Missão não se cumpre sozinho. É dada a você, mas nós precisamos de outros. Deus deu uma missão para a igreja, pregar o evangelho a toda criatura. Eu não posso fazer sozinho. Amém, igreja? Eu não posso. Apesar de estar aqui, irmão, constantemente chamando, convocando os irmãos, sozinho não. Olha, dia de quinta-feira é uma grande bênção, quando os irmãos chegam aqui, 1 ou 2 ou 5 ou 10 ou 15. Eu nunca estou só, porque a minha esposa sempre está comigo aqui na oração. Mas quando vem mais gente, irmãos, vai dando uma alegria, a gente vai ficando grande, a gente vai crescendo e vai dizendo, hoje essa oração tem mais poder. Não tem mais poder porque tem mais gente, irmão. É porque parece que a nossa fé, irmão, ela é atiçada, ela é aguçada. Cumprir missão, irmãos, junta com o outro, querido, no nome de Jesus. Sabe, eu às vezes estou correndo e tem gente que eu não conheço. Eu nem converso com a pessoa, mas eu coloco ela como a minha companhia. Eu marco lá e vou indo assim, ó. Ele não sabe, mas está sendo a minha companhia, porque eu não quero fazer só. O irmão, sozinho não. Propósito de vida, sozinho não. Sabe, para a igreja, irmão, Deus deu uma missão tão maior para nós, que primeiro, nós não podemos fazer sem Ele, e também nós não podemos fazer sem você. Entende, meu irmão? Entende? Propósito da igreja, propósito de vida. E, querido, e se você é daqueles cujo coração é orgulhoso, cujo coração é duro e diz assim, eu não vou depender de ninguém, eu não quero contato com ninguém, eu não quero favor de ninguém. Irmão, não é uma questão de favor, não é uma questão de dependência, é uma questão de sobrevivência. Amém, irmãos? Nós precisamos uns dos outros para cumprir essa missão. Então, Jesus nos deu a grande comissão e o Senhor, então, tem para nós, no seu propósito, 5 coisas muito importantes para nós vivermos e cumprirmos esse propósito. Primeira coisa, qual é? Adoração. Segundo, nós fomos criados para comunhão. Terceiro, você foi formado para crescer. Quarto, o serviço legitima o que Deus está fazendo. Fomos feitos para servir. E por último, irmãos, Deus nos deu uma missão. Você pode ficar de pé nesse momento, no nome de Jesus?